Então é isso, galera. Eu vou apresentar para vocês esse método aplicado, né, no ensino de química e mostrar para você que ele funciona e você trabalhando isso semanalmente, trabalhando dessa forma semanalmente, você vai alcançar seu objetivo, tá? Então você aplicar o método em todo o conteúdo, em todo o cronograma de química, você com certeza vai atingir seu objetivo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora sobre qual é o seu objetivo, o seu maior desejo, tá? Então eu vou mostrar para você que você tem um desejo, obviamente, e que esse desejo ele vai passar por várias etapas, né? E uma das etapas você já começou, que é entrar naquele grupo lá que foi criado, e agora você está aqui assistindo esse aulão com LF. Então, essa primeira parte, você realmente já começou a caminhar essa sua subida, né? Numa escada, e essa escadinha vai chegar até o seu objetivo. Tá? Então, a LF vai falar com você bastante sobre isso também, e eu vou mostrar para você que a sequência, né? A aplicação do método e a resolução, e é o LF, o tanto que o meu lema, a gente diz até no final do vídeo, né? O nosso lema é vamos resolver, vem resolver, porque dá para a gente aplicar um conteúdo resolvendo questões e principalmente, né, trabalhando esse conteúdo de uma forma muito mais simples. Vocês vão ver pelas resoluções que o LF faz. Então, como eu sou acostumado a resolver bastante questão, então eu penso do modo mais simples para o aluno. Não penso naqueles gabaritos que ficam com vários cálculos. Tem canal no YouTube. Eu vou botar aqui para vocês, ó. Ó, o canalzinho no YouTube aí, ver se vai aparecer para você, ó. Vou botar aqui, ó. Aí, ó, o canal no YouTube tá aparecendo aí, ó. LF Resolve Química. Então tem um canalzinho no YouTube, tem canal no Instagram. Então tem tudo aí para vocês. Apareceu para vocês? Então, aqui o nomezinho da LF aparecendo. Tá cortando um pouco a imagem. Fixa a minha imagem. Se você botar a minha imagem fixada, tá? Aí você vai ver tudo. Você tem que fixar a minha imagem. Quando você passar o mouse em cima da minha imagem, você coloca ela naquele pininho, tá? Vai aparecer um pino. Aí você clica nesse pino que você vai ter a minha imagem. Isso. Mas ainda está cortando. Vou ver se eu dou uma ajustada aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Como é que ficou agora? Fala para mim. Tá cortando ainda? Ainda está? Então, peraí, vou fazer outra coisa. Era para estar cortado. Peraí, só um instantinho. Vou fazer uma outra coisa aqui. Tá muito cortado? Deixa eu ver. Vou diminuir aqui, peraí. E se agora melhorou? Agora tá melhor. Vou tentar melhorar aqui. E se agora foi? E aqui, todos. Mais para a direita. E agora? Vamos aqui à direita. Mais um pouco. Tá bom.
Foi? Melhorou? Foi agora? Mais. Vou aumentar, na verdade. E agora, foi? É estranho, pra mim tá parecendo bem. Mas eu vou fazer aqui. E agora? Foi agora, tá bom? Tá bom, galera? Falei pra mim. Tem mais um pouco para ir pro mesmo lado que eu tô indo? Aê? Beleza. Show. Estranho ter ficado cortado, né? Entendi essa. Não era pra estar não, mas tudo bem. Fechou. Beleza. Então agora tá ótimo. Então, galera, como eu estava falando com vocês, vocês têm um objetivo, né? Todo mundo tem um objetivo na vida e o objetivo de vocês é o sucesso na carreira que você quer escolher. Então, deixa eu... É o sucesso na sua carreira, né? Então, independentemente da carreira que você escolha, você almeja o sucesso nela. Então, você que está aqui, obviamente, né, tem aí um obstáculo para vencer. Então, esse obstáculo aqui está bem aqui, ó, né, que é o destravar a química no vestibular ou no Enem. Então, esse é seu um dos maiores, né, obstáculos que você está passando, pode estar passando, né? Então, como eu falei para você lá no início da introdução, né? Esse método ele vai te ajudar a você alcançar esse seu objetivo. Por quê? Às vezes eu posso perguntar assim, qual é o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho é passar no vestibular. Não, o seu maior sonho não tem que ser ainda, né? Seu maior sonho e seu maior objetivo é ter sucesso na sua carreira. E aí esse sucesso na sua carreira passa, obviamente, por você vencer esse obstáculo, que é um obstáculo. Então, passar no vestibular é um obstáculo. Mas você já começou essa caminhada. Então, essa sua caminhada ela já está sendo trilhada a partir do momento que você entrou lá no grupo do LF. Então você que entende que a química ela é um dos seus obstáculos antes de você chegar até o vestibular, até passar o vestibular, você entrou nesse grupo justamente porque você quer aprender um método e esse método vai te ajudar a você destravar a química tanto no Enem quanto em qualquer outro vestibular. Então, esse é o objetivo. O que eu vou te mostrar hoje? Eu vou te mostrar que isso funciona. Esse método dá para a gente trabalhar ele de uma maneira contínua. Então, se você trabalhar esse método de forma contínua, você vai conseguir destravar a química, você vai conseguir passar no Enem, no vestibular. Então, você sabe que a prova de ciências exatas da natureza no Enem tem várias questões de química. No último ano foram aproximadamente 12 questões de química. As 12 questões de química que o LF trabalhou durante aí um período. Se vocês pegarem os vídeos do LF, vocês vão ver que todas as questões, todos os assuntos, o LF conseguiu trabalhar em questões, fazendo questões, resolvendo questões. Então, a resolução de questões eu faço de uma forma em que a gente consegue andar totalmente dentro do conteúdo e você vai vendo esse assunto de forma cíclica. Então, às vezes, a gente já viu um assunto, mas ele está lá na letra B de um exercício discursivo. Óbvio que a gente vai também, a gente sempre trabalha os exercícios objetivos. Então, vocês vão ver hoje, por exemplo, que eu vou trabalhar uma questão discursiva e depois o assunto vai aparecer numa questão objetiva. E aí você vai ver, pô, realmente fica mais fácil trabalhando com a questão discursiva, porque ela é um pouco mais ampla, ela abre mais o nosso conteúdo. Então, a gente consegue trabalhar bem o que a gente quer, o que a gente objetiva, e depois aplicar isso numa questão do Enem, numa questão múltipla escolha, que seja da UERJ ou de qualquer outro vestibular que você vá prestar. Beleza? Então vocês vão ver esse método aqui que o MLF criou, né? E vai mostrar para você. Então, esse método serve para quem, galera? Profissionais da área de química que desejam também trabalhar da mesma forma, tá?
Eu montei um cronograma, no finalzinho eu mostro para você. E aí as questões, o escolher as questões também é muito importante, saber escolher. Então isso vai muito da experiência, porque a gente que trabalha tanto com resolução de questão, a gente sabe qual questão. Pô, aquela questão lá, e não estou brincando não, a gente lembra. Pô, aquela questão lá de 98 da UFRJ, pô, aquilo ali tem um assunto legal que dá para eu trabalhar com a turma e aí eu vou conseguir o objetivo, né? Então a gente às vezes transforma uma questão discursiva, a gente consegue transformar ela um pouquinho, a gente adapta ela para o que a gente deseja, né? Porque a gente deseja trabalhar. Então, isso também é fundamental a gente ensinar isso para qualquer profissional da área de química, né? Vestibulandos do ensino médio, então a galera que está aí no primeiro, segundo, terceiro ano. Por que que eu falo primeiro, segundo, terceiro ano? Porque também tem o vestibular seriado, né? Então, existem aí algumas faculdades, se eu não estou enganado, acho que a Faculdade Federal de Minas Gerais vai começar a ter o vestibular seriado esse ano, né? Se eu não estou enganado. A Faculdade de Juiz de Fora já tem o PISM, né? Não sei se a galera conhece, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora tem o PISM. Deixa eu só aceitar aqui, que está entrando uma galerinha aqui para a gente permitir a todos aqui. Então, beleza, a gente. Então tem o PISM, não sei se a galera conhece, não sei se todos conhecem, e se eu não estou enganado, o pessoal que é de BH pode me ajudar. Isso aí, esse ano sim, beleza, obrigado, Marcela. É isso aí. A Universidade Federal de Minas Gerais vai começar o PISM esse ano, então a galera começa a fazer o vestibular desde o primeiro ano, tá? Então, esse método também serve, né? Eu tenho até resoluções das provas do PISM, lá no canal do YouTube do LF. Então, agora que não está cortado, vamos fazer aqui, ó, canalzinho do LF aí no YouTube. Tá lá o canal no YouTube, o canal no Instagram, beleza? Então, quem puder seguir lá o canal do LF, manda bala. Bom, ele ficou um pouquinho para baixo, né, mas o do YouTube apareceu aqui. LF depois coloca para você no aqui no link, tá? Bom, galera, vamos continuar aqui com o nosso aluno, que eu sei que vocês querem mais é resolver. Mas então, galera, como é que é esse método aqui? Um método que eu criei para montar um conceito de química VIP, né? Principalmente para quem vai tentar um vestibular que tem a química como principal foco, que é a medicina, e dependendo da universidade, você vai ter é, uma prova discursiva, então precisa de uma atenção um pouco maior, né? Obviamente que a química ela precisa, né, de uma atenção, porque matemática você começa a estudar lá desde que você começa a aprender a falar, você já está estudando matemática, português, história você já começa lá no quarto ano do ensino fundamental, geografia, e química você começa pá, no primeiro ano do nada, para estudar química. Aí começa a ter um mundo diferente para você, né? Porque o que que acontece? Eu não estou querendo falar mal de ninguém, não é isso, longe de mim. É que nas escolas, né, independente de escola particular, escola pública, o professor de ciências ele tem muito mais viés para a biologia do que para a química. Por quê? Porque o químico licenciado ele não pode ministrar a disciplina de ciências, o biólogo pode. Então, aí acaba que a química fica sempre um pouquinho como sendo o, o patinho feio, né? Então, quando você chega no nono ano, você começa a estudar química, e a química é uma ciência experimental. Você nunca vai para o laboratório, ninguém te mostra o que acontece, ninguém consegue fazer um gancho com o que você já viu um dia na sua casa, na cozinha, na rua. Então, a química passa a ser um monstro. Exatamente. E o pior de tudo, as pessoas usam assim a química como se fosse algo bem nocivo, né? Uma vez o meu pai chegou, cara, tu vai beber isso, tá cheio de química. Eu falei, cara, você bebe água. Ué, como é que tá cheio de química? A água também a água tudo é química. Então a química é uma ciência que estuda a matéria, as suas transformações, as energias envolvidas em suas transformações. Então a gente fazendo também sempre esse gancho, dando exemplos, ó, galera, isso aqui acontece assim, isso aqui é dessa forma, fazer uns experimentos dentro de um copinho aqui, mostrando para vocês como é que funciona o indicador ácido-base, como é que é uma reação de precipitação, como é que é a solubilização até um certo ponto. Então, o visual também é importante. E também aplicar metodologias ativas. O que seria metodologias ativas? Vocês também participando, trocando
a gente passar uns cards de associação. Então, o LF tem muito isso também para trabalhar. Os meus alunos presenciais, eu peço para eles fazerem jogos. Meus alunos já fizeram Uno, já fizeram Batalha Naval. Então, dá para a gente trabalhar bastante com a química no nosso dia a dia. Deixa eu só ver que está entrando mais uma galera aqui. Então, Yara entrando, boa noite. Então, é isso, galera. Então, o método do LF é basicamente isso, né? Não é básico, tá? É basicamente isso, mas não é básico. Não é isso que eu quis dizer, tá? Mas ele é um método que foi criado para fazer você avançar naquele degrau, que é o destravar a química. Destravou a química, você já começa a ficar mais leve para fazer sua prova do vestibular. Então, você tendo aula com LF, você vai sentir assim a leveza na pessoa. Então, tem vários relatos aí que eu mostrei para vocês lá no nosso grupinho, né, que tinham várias pessoas que falam, pô, se eu tivesse te encontrado antes, cara, você sempre explica da maneira mais fácil. Então, esse é o objetivo, é destravar a química. Você vai ter sempre o melhor. Então, a LF está aqui para oferecer o melhor para você. Tá bom? Então, conteúdos apresentados na forma de resoluções, sequências de conteúdos, uma sequência fácil e cíclica. Então, você vai vendo aquilo ali se repetindo. Então, lembra aquela vez que a gente falou aí a gente vai escolhendo sempre os melhores exercícios para trabalhar o conteúdo de uma sequência que vai ficar linda, perfeita, maravilhosa. Então, resoluções aí, depois de resoluções de modelos Enem, modelos de provas objetivas, você já vai estar com conteúdo bem consolidado, então você vai conseguir aplicar esse conteúdo em umas questões objetivas, né? Uma vez que o maior vestibular que a gente tem no Brasil é o Enem, tá? Bom, para a gente começar a trabalhar um pouco o método, só mostrar aqui quem eu sou, né? O LF, para quem não conhece, mais de 20 anos de experiência, professor, professor da rede federal, professor que já dei, eu já fiz apostila para os cursos pré-vestibulares aqui de Niterói, então tem muita experiência, já trabalhei com um projeto ano passado, no qual nesse projeto eu e um amigo fizemos a 01 da UERJ, então nesse projeto eu aplicava o método, então a aluna ela foi a primeira colocada na prova da UERJ de medicina, tá? Então, para quem não sabe, esse método aí a gente conseguiu aplicar uma parte dele, né? Do método. A gente aplicou, eu apliquei na parte de química aí. Ela gabaritou, ela tirou 20 e 20, então sucesso total, beleza? Junto com um amigo meu, a gente trabalhando em conjunto. Então tem assim, estudei na Universidade Federal Fluminense, fiz licenciatura, bacharelado, então tem 2 graduações, fiz mestrado, doutorado, enfim, alguns artigos publicados, mas você não quer saber disso, você quer saber do método, não quer saber o que o LF fez da vida dele. Mas eu tenho experiência, eu sei do que eu estou falando, galera. Fique tranquilos, que assim, é muito experimentado isso, eu vejo isso durante as correções que eu faço. Se vocês olharem os vídeos no YouTube, vocês vão ver que realmente a coisa se torna mais fácil. O LF tenta deixar e deixa mais fácil para você na hora de resolver os problemas, tá? Bom, galera, então aí, matando a curiosidade, o que nós vamos trabalhar? Quem é que venceu no nosso formulário? Então eu pedi para que vocês respondessem um formulário lá no grupo, e aí eu fiz lá umas perguntas e ganhou questões envolvendo cálculos químicos, né? A tão temida estequiometria, e reações orgânicas. Então eu vou aplicar o método LF aqui para você ver em reações orgânicas e em estequiometria. Vamos nessa? Quem é que está pronto aí para essa? Quem é que está pronto para essa aventura? Vamos lá, vamos ver aí. Vamos ver aí. Calma, vamos lá, bota o dedinho aí. Quem é que está pronto aí? Primeiro, gostaram dos assuntos que a gente vai trabalhar? E aí, gostaram? Tá chorando, Camila? Por quê? Por causa do assunto? Bom, escolhi o assunto que foram os mais votados, né? É sempre bom ver, também acho, Fernando. Reações orgânicas é. E eu vou mostrar como é que eu trabalho reação orgânica, tá? Um método LF para reação orgânica. Então, tem método LF para trabalhar estequiometria, vocês vão ver que vai ficar muito fácil também de trabalhar. E o método LF para a gente trabalhar reação orgânica. Então, vamos lá. Já que estamos aqui, vamos, né? Bom, galera, aqui tem uma questãozinha que foi adaptada, então tá aí, o trabalho do professor é esse. Ele olhar a questão
e falar, pô, posso pegar essa questão e trabalhar, começar a iniciar, né? Vou iniciar, começar a iniciar é fogo, né? Vou iniciar o trabalho aqui de reações orgânicas. Então tem aqui uma questãozinha que eu não vou ler a questão agora, tá? Depois a gente vai ler. E ele vai fazer duas reações, tá vendo? Vamos destacar aqui algumas coisas que são importantes nessas reações. Então essa reação aqui ocorre na presença de luz, essa ocorre na presença de cloreto de alumínio, tá? Então isso aqui são coisas importantes que a gente vai falar já já. Mas é assim, então como é que eu faria, né, numa aula com vocês? Então eu pegaria, galera, olha essa questão aqui, a questão um. Na questão um, a gente diz assim, muitas síntese orgânicas podem ser realizadas com uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas apresentada a seguir. Monocloração de alcanos. Aí, ó, esse é o assunto. Então tá aqui, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Ó, o conteúdo vai ser esse. Então, o que agora a gente faria? Galera, vamos lá. A gente vai falar aqui de reação de alcanos. Por quê? Porque o LF divide reação orgânica em funções. Eu não divido em classificação das reações. Eu apresento para você os tipos de reações orgânicas, tá? Então, o que eu faço? Ó, aqui é uma palhinha só para vocês entenderem. O que eu faço? Eu apresento para vocês, ó, nós temos as reações de adição, que ocorre com quebra de ligação pi da dupla ou da tripla, ou abertura de um ciclo, né? Quando o ciclo está, né, um composto orgânico ele é cíclico, e aí a reação de adição ocorre quando há abertura do ciclo. A reação de eliminação, que seria o contrário da adição, formação de ligação pi, ou seja, formação de dupla, ou quando fecha a cadeia, é mais raro isso acontecer em provas de vestibular, nunca vi questão que faz esse processo contrário, mas existe, tá? Que é o processo de isomerização, né? É o processo que é conhecido como, não isomerização, não, perdão, craqueamento, é o reforma catalítica, tá bom? Reforma catalítica. Então, a reforma catalítica, ela, às vezes, ela pode fazer a cadeia ficar fechada. Existe o craqueamento catalítico e a reforma catalítica. Bom, isso aí são coisas que o LF vai explicar dentro de quem? Dentro do grupo de alcanos. Estão vendo eles aqui? Ó? Então, o que o LF faz? Eu mostro para você as reações, os tipos de reações, e falo, ó, lembra que na nossa questão o nosso foco é alcano. Lembrando o que é alcano, galera? Alcano são os hidrocarbonetos que têm a fórmula geral CnH2n e que eles só têm ligação simples. Todos os carbonos são hibridizados em sp3. Aí você, pô, Aleph, o que é isso? Calma, eu estou te mostrando que a gente está. Imagine que você está dentro de um curso, né? Que você está fazendo o curso com LF. A gente já chegou em reação orgânica, a gente já viu fórmula molecular, a gente já viu hibridização. Deixa eu só dar uma pausa aqui para aceitar a galera aqui. A gente já viu hibridização, a gente já viu tudo isso, né? Nós já vimos vários assuntos. Então agora a gente vai trabalhar, né, reação orgânica, e a reação orgânica você precisa muito de base. Então, muito também agora pegando aqui um ganchinho aqui na questão, às vezes o aluno chega e fala, pô, eu tenho muita dificuldade em reação orgânica e isomeria. Eu já penso logo, ó, provavelmente a dificuldade dele não é em reação e isomeria. A dificuldade dele pode ser que seja em reconhecimento de função, pode ser em nomenclatura. Então, às vezes o cara tem uma dificuldade lá atrás e ele está trazendo aqui para frente. Então, quando chega num determinado ponto, né? Num determinado ponto, o aluno ele trava. Então, ele vai travar por uma deficiência lá atrás, tá bom? Não é uma deficiência que ele tem naquele assunto, mas é uma deficiência na base, tá? Então, isso a gente consegue também fazer esse diagnóstico com a experiência que a gente tem já de anos aí trabalhando, né, em sala de aula e agora também no online, obviamente. Então, galera, a gente separa assim, ó. Então, como é que o LF trabalha? Eu apresento os tipos de reações, aí agora a gente vai para os grupos, né? Para os grupos, para as funções, aí eu vou falando de função em função. Então, como aquela questão que a gente está trabalhando, ela exige, né, o conhecimento de reações em alcanos, a gente vai trabalhar. Alcanos, eles fazem reações de substituição via radical livre. Então, alcanos fazem reação de substituição
e via radical livre. Então, por que isso? Porque os alcanos são muito estáveis. Então, quando você aprende lá com o LF, você vai aprender que as ligações sigma são mais fortes do que as ligações pi. Então, alcano, por não apresentar a ligação pi, ele vai ser muito estável. Tanto que os alcanos são chamados de parafinas. Parafinas significa paralelo a finas de afinidade. Paralelo de afinidade, não ter afinidade, baixa reatividade. Então, alcanos, eles reagem só em condições extremas. Então, qual é a condição extrema para alcano? Justamente, substituição via radical livre, que ela ocorre na presença de radiação ultravioleta, e às vezes as questões colocam um lambdazinho aqui para representar que está ocorrendo na presença de luz. Beleza? Então, quando a gente viu lá na questão, lembra que eu falei para você, ó? Aqui, ó, olha aqui, na presença de luz. Tá legal? Outras reações que aí a gente vai ver dentro, né, da sequência de estudos de reações de alcanos, a gente vai ver a combustão, que pode ser completa ou incompleta, então isso a gente vai estudando junto ali na explicação no decorrer da questão, e os alcanos também podem sofrer craqueamento quando eles são de cadeia longa, tá? Tá entrando mais alguém aqui, deixa eu só permitir a entrada, tá bom? Então, a gente tem alcanos de cadeia longa, quando a gente quer encurtar a cadeia deles, eles sofrem craqueamento, ou quando a gente quer fazer com que esses alcanos se transformem em alcanos ramificados, a gente faz o que a gente chama de isomerização, beleza? Então, aí o LF trabalha justamente todos esses grupos de forma separada. Então, eu trabalho a reação com alcanos, aí a gente vem todas as reações que ocorrem em alcenos e alcinos, todas as reações que ocorrem em aromáticos. Deixa eu só tirar minha câmera aqui para você ver qual é o que a gente vai fazer mais aqui, ó. Ó, todas as reações que ocorrem em álcool, todas as reações em compostos carbonilados e todas as reações em aletos de alquila. Então a gente vai trabalhando por grupo, mas cada grupo desse é uma aula. Então você vai ter uma aula de alcanos, então todas as reações em alcanos, você vai ter uma aula de alcenos e alcinos, aromáticos, álcool, carbonilados e aletos de alquila. Então são várias aulas de reações orgânicas. Eu não pego o tipo de reação e fico aplicando em várias funções. Isso começa a embaralhar na tua cabeça. Essa maneira de trabalhar com reações em funções é muito melhor, tá? Então ela vai ajudar bastante na hora de você estudar reações orgânicas. Legal? Então, galerinha, vamos lá, vamos para a questão, vamos resolver a questão e aí depois a gente vai fazer uma outra questão que envolve o mesmo assunto, só que aí a questão vai ser objetiva. Então, olha o que ele diz. Ele diz que tem um composto A que vai sofrer uma reação de cloração, tá? Depois, esse composto A, que é formado aqui, ó, né, o composto A gera esse produto. Eu vou chamar esse produto aqui de A'. Então, esse composto A' vai reagir com o anel benzênico e vai formar o composto B. O que ele pede? A fórmula estrutural e a nomenclatura oficial dos compostos A e B. E classifique os tipos de mecanismos de cada substituição. Isso também é um assunto que é muito recorrente na prova do Enem e em qualquer outro vestibular. O tipo de mecanismo, né? A forma com que os reagentes eles vão formar produto. Então a gente tem aqui primeiro, olha para cá, esse produto tem 2 carbonos. Logo, esse alcano ele terá que ter 2 carbonos. Então ele vai ser um CH3, CH3, CH3. Beleza? Bom, ele vai sofrer a reação de cloração. Vamos fazer aqui a reação de cloração e eu vou destacar um dos hidrogênios. Galera, esses 2 carbonos são iguais. Tá? Daqui a pouco a gente vai estender um pouco a questão justamente para entrar em conteúdos que abordam a reação de substituição de alcanos. Então, esse hidrogênio, esse cloro aqui, vai substituir esse hidrogênio. Então, o hidrogênio vem para cá e vai interagir com esse cloro, formando o nosso amigo HCl e o composto A', CH3, CH2 ligado ao Cl. Beleza? Então, essa é a primeira reação. Mas como tem a presença de luz, essa reação ocorre via radical livre. Então, reação com alcanos, reação de substituição com alcanos,
é via radicalar, via radical livre. Então você já vai pegar esse conteúdo e já vai guardar para você. Opa, alcanos, aí você vai nas suas anotações, alcanos, substituição via radical livre. E aí agora a gente vai fazer a reação desse organoclorado aqui, que é o cloroetano. Lembrando que ele pede o nome, a gente vai fazer isso já já. Então, esse cloroetano aqui vai reagir com o nosso querido anel benzênico. Bom, o anel benzênico é uma estrutura rica em elétrons. Então, um dos seus hidrogênios vai se unir a esse cloro aqui, porque o hidrogênio vai ser a parte positiva e o anel todo é a parte negativa, formando o nosso querido HCl novamente, e aí vai gerar o nosso querido composto com radical aromático com radical. Beleza? Então, essa reação aqui é conhecida como reação de Friedel-Crafts, alquilação, porque entrou um radical alquil na cadeia. O radical alquil é aquele radical que vem, né, derivado de um alcano e de hidrocarbonetos, beleza? Então, galera, agora basta a gente fazer o quê? Dar o nome. Bom, esse cara aqui é o nosso querido etano, e aí a gente trabalha a nomenclatura, ó, tá vendo? Ó? Et, porque tem 2 carbonos. A parte intermediária, an, porque só tem ligação simples entre carbonos. E o sufixo o, que é referente aos hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto termina com o. Logo, agora vamos dar o nome a esse cara aqui. Esse cara, a parte do anel a gente já sabe e a gente chama de benzeno. E esse aqui é o radical que tem 2 carbonos. Radical que tem 2 carbonos é o etil. Como é que a gente dá nome a radical? Uma palhinha aqui, ó. A gente pega o nome do hidrocarboneto, que é o etano, que tem 2 carbonos, e tira a terminação ano e bota a terminação il. E aí ele fica o etil. Beleza? Então vamos dar o nome a esse nosso amigo aqui. Não, o nome dele vai ser etilbenzeno. Certo, Fernando? Tolueno. O tolueno. O tolueno é esse cara aqui, ó. Aqui. Tolueno com radical metil somente, tá? Esse aqui é o etil benzeno. O tolueno seria apenas esse aqui, tá? É o metilbenzeno, aí sim é o tolueno, beleza? Esse aqui é o etilbenzeno. Show de bola? Então a gente fez aqui. E aí, qual é o gancho que a gente pode pegar? Olha só. O gancho que a gente pegaria nesse conteúdo aqui é o seguinte. Se eu faço uma substituição, tá, em um alcano com carbonos diferentes, tipo o propano, ó, o propano, obviamente esse carbono aqui é igual a esse. Esses 2 carbonos aqui, eles são diferentes, eles são distintos. Então, tirar esse hidrogênio ou um desses 3 aqui é diferente. Então, quando isso acontece, a gente tem que entrar na regra de Zaitsev. Mas a regra de Zaitsev diz o seguinte, que quando você tem um carbono menos hidrogenado, é ele que vai perder o hidrogênio. É a lei do bom, xibom, xibom, bombom. Quando a gente coloca hidrogênio, vocês vão aprender também que quando a gente adiciona hidrogênio numa cadeia, a gente coloca no carbono que já tem mais hidrogênio. Então é o rico ficando mais rico. Quando a gente tira hidrogênio, a gente tira do carbono que tem menos hidrogênio. Então é o pobre ficando mais pobre. Por isso que a gente chama essa lei como a lei do bom, xibom, xibom, bombom. É o rico ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Beleza, galera? Então essa é a questão. E agora eu vou mostrar para vocês, né, a outra questão que pode ser trabalhada, e aí é uma questão objetiva. Então, quando a gente trabalha a questão discursiva, né, eu trabalhei aqui a questão discursiva, né? A gente trabalhou bem a questão discursiva, e a gente viu que dentro da questão discursiva a gente trabalhou a parte de entrada do halogênio no carbono menos hidrogenado. Então a gente viu essa situação. E aí a gente agora vai trabalhar
essa questão. Essa questão é muito legal. Preste atenção aqui. Ele diz assim: os alcanos, sob condições adequadas de reação, reagem com gás cloro, que é a halogenação. Ah, só faltou o seguinte aqui, ó. Ele pediu para a gente também o mecanismo, né, dessa reação. Essa aqui é uma substituição eletrofílica. Uma substituição eletrofílica. A substituição eletrofílica ocorre em aromáticos. Então, quando você tem uma substituição, você pergunta, é aromático? É, então é eletrofílica. É esse mecanismo aqui já caiu na prova do Enem. Mecanismo de substituição eletrofílica em anel aromático, tá? Então, também apareceu na provinha do Enem. Essa questão, uma questãozinha sobre substituição eletrofílica. Então, olha só, essa questão é muito bacana porque ele pede assim, ó, formando uma mistura de isômeros de posição monoclorados. Então, se a gente fizesse a substituição aqui de vários dos hidrogênios que podem ser substituídos, nós teríamos uma grande quantidade de compostos, uns em maior fração e outros em menor fração. Os de maior fração, obviamente, são aqueles que vão tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Mas só que ele quer, além disso, ó, o número de isômeros de posição com carbono quiral. Então ele quer restringir a quantidade de produtos. E aí olha o que acontece, galera. Entra aqui um assunto que já foi trabalhado anteriormente, que é isomeria óptica. No cronograma, a gente trabalha isomeria óptica bem antes de reações orgânicas. Então, o aluno, às vezes, trabalhou bastante isomeria, aí ele, um dia, vai fazer um exercício de isomeria. Pô, ele já esqueceu. Então, quando ele está vendo reação orgânica, ele já está também trabalhando outros conceitos. Então, quando a gente pega uma questão de um assunto, a gente tenta abordar o assunto também que já foi visto. Então, aqui tem uma reação orgânica, e aí você tem que deixar, né, dentro da cadeia carbonos quirais. Então, quando eu vou agora substituir o cloro dentro dessa cadeia, o que vai acontecer? A gente não pode substituir qualquer hidrogênio aqui. Por exemplo, se eu substituir o cloro por esse hidrogênio, eu não vou deixar esse carbono quiral. Por quê? Porque ele vai ter esse ligante e esse ligante aqui que são iguais. Então, eu não vou ter quiralidade aqui. Então, esse hidrogênio eu não posso substituir. Agora, se eu substituo esse hidrogênio aqui, que é igual a esse aqui, ou igual a esses dois, eles são equivalentes, isso aqui a gente tem que sempre ficar atento. Esses dois carbonos são equivalentes. Se eu trocar aqui ou aqui, fica igual. Então, esse hidrogênio aqui, se eu trocar ele por um cloro, eu vou ter um carbono quiral. Beleza? Eu já separei aqui as moléculas para você, para ficar mais fácil para a gente, tá? Agora, eu vou ter que fazer uma outra cloração, porque eu vou ver se tem outras possibilidades. Então, aqui eu não posso, aqui vai ser a mesma coisa que aqui do lado. Agora, onde eu posso substituir? Em um dos hidrogênios desses radicais metilas aqui, ó. Aqui não é radical metila, ele faz parte da cadeia, né? Mas é dentro de um CH3. Então, eu já separei aqui para vocês, ó. Eu posso substituir esse aqui ou esse, que vai deixar esse carboninho aqui como sendo quiral. Então, beleza, galera? Então, a mistura de isômeros de posição, porque a gente vai ter o cloro numa posição diferente. Lembrando o que são isômeros? Isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular. Então, são compostos com a mesma fórmula molecular. Então, a gente aqui responde letra B. Belezinha? Então, é isso, galera. Viu como a gente consegue aplicar o método, né? A gente consegue aplicar um método que é trabalhar uma questão discursiva e depois de trabalhar a questão discursiva, a gente consegue ampliar, porque a gente vai ter conteúdo trabalhado e a gente consegue ampliar, né, a questão. Vamos lá, a gente fala de novo, Marcos. Olha só. O que acontece? A gente precisa trocar o cloro por um hidrogênio. A gente viu aqui naquela primeira questão que o cloro troca de lugar com o hidrogênio. Essa é a reação de substituição. É trocar de lugar, beleza? Aí aqui o que eu fiz? Eu deixei vários hidrogênios à disposição.
Só que ele quer que quando entra o cloro no lugar do hidrogênio, o carbono vire um carbono quiral. E o que é um carbono quiral? Um carbono quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Então, o que é ter 4 ligantes diferentes? É a gente, por exemplo, se eu trocasse o cloro por esse hidrogênio aqui, ó, esse ligante aqui, ó, tá vendo esse carbono? Esse ligante é igual a esse. Então, esse carbono aqui não pode ser, o carbono não vai ser um carbono quiral. Tá? Ele precisa de 4 ligantes diferentes. Tá legal? Então, a gente ali não pode trocar aquele hidrogênio porque não vai fazer aquele carbono virar quiral. Agora, olha para esse carbono aqui, ó. Olha para esse carbono aqui, esse aqui. Do jeito que ele está aqui, vou desenhar ele de novo. Do jeito que ele está aqui, ele não é quiral, porque aqui é hidrogênio e aqui é hidrogênio. São 2 ligantes iguais. Mas quando eu troco esse hidrogênio por esse cloro aqui na reação, opa, esse carbono passa a ser quiral. Beleza? Então é isso que ele quer, que você troque o hidrogênio do carbono para que o cloro transforme aquele carbono em quiral. Ó, se eu fizer aqui a troca, é a mesma coisa. Então eu vou deixar do jeito que está aqui. Bom, aí agora a gente vai ter que achar mais um, ou ver a possibilidade se há mais um. A gente tem que ver a possibilidade se existe, né? Se existe a possibilidade de ter mais um. E aí quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que esse carbono, se eu substituir o hidrogênio por um cloro, esse carbono aqui vai se transformar também em um carbono quiral. Eu tirei o hidrogênio e botei o cloro. Aí ele se transformou num carbono quiral. Belezinha? Agora foi? Então, a gente estava fazendo uma reação, tá, de substituição dos hidrogênios, porque eu mostrei para você que a reação de alcano é uma reação de substituição dos hidrogênios pelo cloro, e aí a gente conseguiu ver também, dentro dessa questão, a gente ia conseguir trabalhar isomeria, a gente vai conseguir trabalhar isomeria de posição, isomeria óptica. Então a questão vai trazendo a gente para vários assuntos. Lembrando, galera, vocês têm que entender o seguinte, né? Vocês têm que entender o seguinte, espera aí, só um instantinho aqui. Ainda tem, é porque aqui tá, é verdade. E tem 2 hidrogênios, é. Então aqui é carbono. Não era daqui que eu tinha que tirar, era daqui. Aí, deixa eu só ver aqui, conferir aqui a fórmula da molécula. Só conferir aqui um instantito. Só conferir aqui um instante. Aquele ali realmente tem 2 hidrogênios ali, ele não é o carbono quiral. Alguma coisa que eu fiz na fórmula errada aqui, só um instantito. Eu botei o carbono errado, né? Quando ele bota aqui CH2Cl, quem vira quiral é esse aqui, ó. Desculpa, tá? É esse aqui que vira quiral, tá? Tem 2 sim. Eu botei esse aqui, né? Equivocadamente, desculpa. É esse aqui, ó. Esse aqui que vai virar quiral, tá bom? Agora foi. Obrigado aí quem chamou a atenção. Foi isso mesmo, é. Ele é o de cima, né? Que vai ficar com a quiralidade. É o de cima. Isso aí, Fernando. Obrigado. É o carbono de cima que fica com a quiralidade. É isso aí. Mas assim, a gente vai trocando os hidrogênios, a gente vai vendo a posição, né? Então eu troquei aqui, e aí eu equivocadamente botei esse, mas é esse aqui que vai ficar o quiral. Aquele que não era antes, né? Porque esses 2 grupos aqui eram iguais, ele não era antes, agora ele passou a ser um carbono quiral quando esse hidrogênio, esse grupo aqui, passou a ser CH2Cl. E aí a gente agora tem esse carboninho como sendo quiral. Beleza? Bom, mais uma questãozinha sobre reação orgânica que a gente trabalharia, porque a gente está falando de alcanos, a gente falaria também de cicloalcanos. E aí os cicloalcanos, eles fazem reações de adição.
Dependendo do cicloalcano, ele vai fazer a reação de adição. Como assim, LF? Ó, o cicloalcano, por exemplo, o nosso amigo propano, tá? Deixa eu aceitar aqui que está entrando mais gente aqui. Então, o nosso amigo propano, tá? E o ciclopropano, o ciclopropano, vou botar ele aqui direitinho, o ciclopropano, ele tem carbono sp3. Todos os carbonos são sp3. A gente já teria trabalhado hibridização, a gente já teria falado disso. E aí, como ele é como se fosse um triângulo, esse ângulo de ligação aqui é igual a 60 graus. Mas a gente aprendeu, aí eu estou falando disso porque a gente está vendo uma construção, a gente aprendeu que os carbonos sp3 têm que ter um ângulo de 109. Ou esse cara está muito longe de 109. Então, aqui existe o que a gente chama de tensão angular, que é a chamada de tensão de Bayer. Então, foi o cara que descobriu isso. Então, o ciclopropano, quando ele faz uma reação, ó, e aí a gente pensa, pô, ele só tem ligação simples, então a gente tem que fazer reação de substituição. Não, ele abre o ciclo, aí ele faz uma reação de adição. Já o ciclobutano, uma parte dele faz reação de adição e a outra parte faz uma reação de substituição, como um alcano faria, né? Mas por que isso? Porque já o ciclobutano, os ângulos das ligações são de 90 graus, um pouco mais próximo de 109. Então, aqui a reação vai ser de adição também, em parte do composto, e numa outra parte dele vai fazer uma reação de substituição. Já o nosso amigo ciclopentano, o ciclopentano, um ângulo de 120, ele já deixa mais estável e aí ele só vai fazer reação de substituição. Beleza? E aí ele pede assim, ó, considerando os produtos formados 1, 2, 3, que se pode afirmar a respeito da estabilidade relativa dos anéis de 3, 4 e 5. Então, os compostos com anel de 5 são mais estáveis, então a maior estabilidade do que com anel com 4, anel com 3. Isso aqui por quê? Porque o ângulo de ligação está mais distante de 109 graus para o anel com 3, seguido do 4 e 5, que estão mais próximos. Então, isso aqui já caiu em várias provas, em vários vestibulares no Brasil, tá? Então, a gente também trabalharia isso dentro do assunto de reações orgânicas. Então, dentro do assunto de reações orgânicas, a gente vai ver a substituição ocorrendo nos alcanos e nos cicloalcanos, alguns deles fazendo reação de adição. Belezinha, galera? Tudo bem? Vamos ver aqui como é que tá a galera no chat. Vamos lá. Então, vamos ver. O Márcio saiu, uma galera já saiu, mas vamos continuar aqui na nossa apresentação do método. Mas antes de ir para apresentar o próximo assunto, galera, que seria estequiometria, não, vai ser. Tem uma questãozinha aqui também, ó. Eu queria falar para vocês ficarem lá no grupo até o final, porque eu vou mandar para vocês a listinha aqui desse aulão, né? A lista do aulão. Então, até mandar aqui para a galera no grupo, para não sair do grupo, mas uma galera aqui, tá? Para ficar no grupo, a galera, para continuar aqui no nosso grupo, que eu vou botar a listinha, né? Dessa nossa aula. E também, obviamente, no final aqui, eu vou mandar dois presentes para vocês, tá? 2 presentinhos, show de bola. Galera, essa questãozinha aqui, quando a gente viu lá a aplicação, a gente viu que quando o ciclo tem uma tensão no anel, ele faz reação de adição, e aí a gente não tem aquela possibilidade de tirar hidrogênios diferentes, né? Então, a possibilidade de ficar tirando hidrogênios de carbonos diferentes. E essa questão, ela trabalha justamente isso. Ele diz assim, reações de substituições radicalar são muito importantes na prática, porém, podem ser usadas para sintetizar haloalcanos a partir de alcanos. Então, haloalcanos é que tem halogênios. Lembrando que os halogênios seriam cloro, bromo e iodo. O flúor não é tão utilizado, mas também é um halogênio
e às vezes aparece em reação por meio de substituição de hidrogênios por halogênios. O alcano que por monocloração forma apenas um haloalcano, quem é? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, o propano, o primeiro, que é o carbono com um hidrocarbono com 3 carbonos. Ó, o propano, eu posso tirar esses 3 hidrogênios aqui ou esses 2 aqui. Se eu tiro esse hidrogênio e boto o cloro, é um composto. Agora, se eu tiro esse hidrogênio e boto um cloro, é outro composto. No primeiro caso que eu apresentei, seria o 2-cloropropano, e aqui é um cloropropano, são 2 compostos diferentes. Então, quando a reação de halogenação ocorre em cadeia aberta, que são todos esses aqui, a gente tem no mínimo 2 possibilidades. Agora, quando a cadeia é fechada, o que acontece? Ele vai praticar a abertura da cadeia, e aí nós temos a formação de apenas um haloalcano. Então, olha, vejam bem, a questãozinha foi trabalhada, essa questão de uma questão objetiva, foi trabalhada depois de a gente trabalhar bem questões discursivas e falarmos um pouquinho sobre cada assunto, né, do alcanos, dos cicloalcanos, enfim. Obviamente que o assunto não pararia por aí, essa aula seria uma aula só de alcanos, reações de alcanos. Na aula seguinte seria reações de alcenos e alcinos. Na outra aula, reações com aromáticos. Então, tudo dentro de um conjunto de reações, tá? A gente não faria aqui, né, como é feito tradicionalmente, né, trabalhar as reações orgânicas em função da classificação das reações, né, dos tipos de reações. Então, isso eu acho muito mais difícil para o aluno entender reações orgânicas. Mas óbvio que a gente já teria trabalhado vários conteúdos de química orgânica. Como a LF falou, um curso separado em 3 módulos ajuda bastante. Imagina você tendo aqui, vamos imaginar agora, você está aqui nessa aula, pô, às vezes você está pensando, caraca, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Pô, mas eu sei que se eu tiver uma sequência, né, eu vou conseguir entender, porque a gente trabalhando todos esses assuntos, imagina, aqui agora eu peço uma pausa aqui para você imaginar uma coisa. Imagina que você tem aqui 3 aulas por semana comigo. Imagina, você tendo 3 aulas comigo por semana. Né? Uma aula, um dia da semana, 1h30 de aula. Você vai ter geral inorgânica. No outro dia, 1h30 de aula só de química orgânica. E no outro dia, 1h30 só de aula de cálculo químico, de físico-química. Você vai trabalhar soluções. Ó, 4h30 por semana com LF. Imagina isso. Imagina que Imagina que você tivesse essa oportunidade. Com certeza, você estaria aqui olhando para essas questões como, ó, matando no peito e sai jogando. Você ia estar fluindo. Entendeu? Então, eu escolhi assuntos que realmente são pesados para você ver que, mesmo o assunto sendo pesado, eu estou mostrando para você como a gente vai fragmentar isso, como é que a gente vai trabalhar esses assuntos. Então, imagine que você tenha essa oportunidade. Né? Imagine que você consiga trabalhar com LF durante 20 semanas. Pensa nisso, 20 semanas trabalhando com LF incessantemente aqui, todos esses compostos, essas reações orgânicas, ó. Aí aqui você teria uma reação de esterificação. Vamos botar aqui para você, ó, reação de esterificação, que não cai, não, que simplesmente despenca. Então a reação de esterificação, eu vou colocar aqui para você uma substituição nucleofílica, tá? E onde é que cai? Ó, caiu na prova da UERJ, a gente trabalharia ela de forma discursiva e depois a gente viria numa questão, né, numa questãozinha aqui, ó, do Enem. Olha aqui. Uma questão do Enem também trabalhando esterificação. Então, imagina isso. Você tendo essa oportunidade 4h30 por semana com LF durante 20 semanas, tendo um ano de acesso a essas aulas que ela vai estar gravada, que você vai pegar o material, você vai ter material, todas as aulas você vai ter um material com uma quantidade enorme de exercícios, você vai ver o presente que eu vou te dar e você vai avaliar se realmente vale ou não a pena o material. Então vocês vão ver que é um material de primeira qualidade, material teórico, então você não vai ter só as aulas faladas aqui, você também teria material teórico à torta direito para você. Então, várias questões. Então, por exemplo, uma apostila de estequiometria com 300 questões. Pô, trabalhando estequiometria direto, então,
mesmo a estequiometria já tendo sido vista no momento do cronograma, vai ter um ponto que a gente vai ver estequiometria. Tá? Deixa eu só mostrar para você aqui, ó, né, um ponto em que a gente trabalhando estequiometria e reação orgânica. Olha essa questão aqui da UERJ. Essa questão da UERJ aqui, ó, é estequiometria e reação orgânica. Essa questão é estequiometria e reação orgânica. Então, olha só, os dois conteúdos que eu escolhi hoje. Então, você viu reação orgânica, viu estequiometria e tem aí na sua prova uma questão de estequiometria com reação orgânica. Pô, então como é que a gente vai trabalhar? Às vezes, trabalhando lá de novo, estou trabalhando em reação orgânica, você está vendo estequiometria de novo. Às vezes a gente está trabalhando eletrólise, eletroquímica e está trabalhando estequiometria de novo. Então, como eu falei lá no início, é cíclico. Tá? O método ele é cíclico. Ele aparece sempre, as questões, o conteúdo sempre vai aparecer para você. Então, imagina você chegar aqui agora, a gente resolvendo um problema de estequiometria, você estaria fluindo. Com 4 horas e meia de aula com LF, você estaria fluindo, sem pestanejar. Eu vou mostrar para você a ordem do conteúdo de química orgânica. Beleza? Não dá para pegar, não dá para ter como, não tem como. É impossível a gente analisar a reação orgânica sem ter consolidado. Então, eu vou mostrar para vocês a sequência, tanto de química orgânica, de química inorgânica, que é a sequência desse curso aí que o LF está montando, que é um curso Química VIP Método LF. Então, a gente tem aqui, teriam 3 dias de aulas síncronas, as aulas foram gravadas na área de membros da plataforma, material teórico, lista de exercício, aulas extras, 3 módulos de química, geral e orgânica, química orgânica, físico-química, uma acontecendo a cada dia da semana, tá? Então, um encontro para cada sábado, né? Para cada sábado por mês, né? Um sábado por mês a gente teria um encontro, né? São 20 semanas, então seria mais ou menos 5 sábados para tirar dúvidas, seriam 2 horas de aula, plantão de dúvidas no grupo do WhatsApp, mas olha a quantidade de entregáveis que esse curso traria para você. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, o cronograma de módulo 1, que seria geral inorgânica, toda essa sequência que vai de atomística até passando por eletroquímica, termoquímica, meio ambiente. Essa foi uma divisão que eu dei uma mesclada, tá? Obviamente que alguns assuntos são considerados físico-química, mas a gente deu uma mesclada aqui para ficar bonitinho em 20 semanas. Todos os módulos com 20 semanas, tá? Então aqui também tem um módulo de química orgânica, então a sequência de química orgânica. Vai ter introdução à química orgânica, falaríamos de carbono, por que carbono faz hibridização sp3, sp2, sp, classificação de cadeias carbônicas, como é que a cadeia carbônica é classificada, os carbonos primários, secundários, enfim. Hidrocarbonetos, que é a parte principal, onde a gente precisa perder bastante tempo, por isso que está parte 1, parte 2, para a gente trabalhar bem a nomenclatura, com exercício, bastante exercício, trabalhar a nomenclatura de hidrocarboneto, porque as outras funções elas vêm de tabela, né? Ela na verdade, vem junto com a corrente, né, desse rio. Beleza? Então aí teria lá a polaridade das moléculas orgânicas, isomeria, e aí entra, olha onde entra a reação orgânica, lá no final. Então, às vezes o cara não entende reação orgânica, mas o problema está lá em cima. Não é a reação orgânica. Às vezes o problema não é a estequiometria, o problema é lei ponderal. Às vezes o problema é grandeza, é transformar as unidades. Tá? Então, às vezes o problema não é esse. Tá? O problema não é o assunto, mas sim a base. Por isso que o LF vai trabalhar muito bem isso. Então, essa base ela vai ser trabalhada de forma cíclica. Tá? E aí a gente tem aqui até o finalzinho, se vocês ficarem até o final, né, a LF vai entregar para você 2 presentinhos. Então, fique até o final. E o LF, a ordem de química orgânica é essa. Você vai começar lá de carbono, vai estudando nomenclatura de compostos orgânicos, as funções orgânicas, e no final você entra em reação orgânica. Tá? Então você vê que a reação orgânica é um assunto que finaliza química orgânica. Tá? Então fique até o finalzinho aí para você ganhar 2 presentinhos. Né? E aí é aquele trabalho que eu pedi para que você fizesse. Imagina, né, você tendo 4 horas e meia de encontro semanal com LF. 4 horas e meia. 1 hora e meia para cada módulo. Mais 2 horas em um sábado por mês.
2 horas sábado por mês, ainda mais tirando dúvida no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Ó, tenho dúvida aqui, tenho dúvida. Tem gente que manda dúvida para mim, eu tiro tudo. Eu não tenho problema algum. Eu estou andando, não. Teve um dia que alguém mandando no trânsito, estava atravessando a rua, eu falei, não, é assim, 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 pode fazer assim, faz assim. E eu não tenho tempo ruim, eu tiro dúvida mesmo, não tem problema nenhum. Quem me conhece sabe que eu tiro a dúvida e em momento, quando eu posso mesmo, eu tiro lá e boto, escrevo, faço a questão. Isso, ó, o Fernando já tirou várias dúvidas comigo. E tá aí, agora você imagina tendo esse trabalho de qualidade. Então, tendo a aula, tendo todos os materiais teóricos e, além disso, poder também tirar dúvida no WhatsApp, tá? Então, isso é uma entrega de primeira, galera. Não tem entrega melhor do que essa. Não existe, na minha opinião, não existe entrega melhor do que essa, na modéstia à parte. É uma grande entrega. Então, fica até o final aí que a gente vai falar sobre esses 2 presentinhos que eu tenho para vocês. Tá? Então, vamos falar da dita cuja estequiometria. Vamos fazer um exercíciozinho de estequiometria aqui. Então, lembrando que para resolver problemas de estequiometria, a gente já teria passado por funções inorgânicas, a gente teria passado por leis ponderais, então a gente falaria sobre a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, a lei de Prost, que é a lei das proporções, a gente falaria de algumas leis e também falaríamos de grandezas químicas. Também falaríamos de grandezas químicas. Então, a grandeza química mais importante para resoluções de problemas envolvendo estequiometria é a grandeza conhecida como, vou escrever aqui, ó, grandeza massa molar. Então, a massa molar e vou estender também para o volume molar. Por quê, galera? Uma reação química é como se fosse uma receita. Você vai ler aquela receita e vai ver assim, caraca, o que que significa uma xícara de chá de açúcar? Eu odeio receita quando vem com xícara, com colher de sopa, colher de sobremesa. Eu não sei o que é colher de sopa e colher de sobremesa. Eu tomo café, eu mexo o café com a colher de sobremesa, de sopa, eu mexo com a colher não sei. Eu não sei mesmo. Então, fica difícil. Então, isso aí acontece muito nas reações orgânicas. Então, nas reações orgânicas, tá? Nas reações orgânicas, ó, nas reações químicas, a gente tem, por exemplo, vou escrever aqui uma reação. Como é que a gente faz a leitura de uma reação? A gente faz a leitura de uma reação da seguinte forma, ó. A gente pega a reação, né? Escreve ela aqui, ó. NaOH mais H2SO4 vai formar N2SO4 mais água. Beleza. Eu tenho que fazer o quê? Para eu manter, né, a lei da conservação, eu tenho que equilibrar essa equação. Aí a gente vai ter aprendido a equilibrar a equação também, tá? E vou botar um 2 aqui também na frente. Bom, galera, aí como é que a gente faz a leitura dessa reação? A leitura é 2 mol de NaOH, essa é a leitura, ó. Mais 1 mol de H2SO4, formando 1 mol de Na2SO4, mais 2 de H2O. Mais 2 mol, mais 2 mol de H2O. Então a gente teria a leitura da reação é essa. Então é como se a gente estivesse lendo uma receita. Uma pitada, uma colher de chá, uma colher de sopa, meia xícara. Porra, minha xícara é desse tamanho, a sua é desse. E aí? O negócio fica meio confuso. Então a gente precisa trazer essa quantidade em mol para a nossa realidade, que é o que a gente consegue medir. O que que a gente consegue medir? A gente consegue medir massa e a gente consegue medir volume. Tá? Mas lembrando que volume aqui em estequiometria, a gente vai falar para volumes gasosos, né? De substâncias gasosas. Deixa eu ver aqui que alguém mandou. Tá? Qual parte? Meu amigo, não consegui entender a explicação. Pode voltar, por favor? Qual parte que você não conseguiu entender? Fala para mim. Pode abrir o som se quiser, tá? Pode abrir o fone. Alguém perguntou aqui, não consegui entender, mas pode abrir o fone para falar, tá? Sobre a estequiometria. Qual parte aqui da estequiometria que você não entendeu?
A gente está ainda só bem no iniciozão, tá? Da estequiometria. Estamos bem no iniciozão. O que que é a estequiometria? Estequiometria, tá? Você vai usar as relações. Esses números aqui são os números referentes à quantidade em mol. Lembrando, o que que é o mol? O mol é uma unidade. O mol ele representa a quantidade, que é 6 vezes 10 a 23. Então, o mol sempre representa uma quantidade, é igual uma dúzia. Uma dúzia vale quanto? 12. O mol vale quanto? Isso tudo aqui. Tá? Então, quando a gente lê uma equação química, esses números que estão na frente dos reagentes e produtos são números de mol. Tá? Então, esses números são números de mol. Beleza? Então, quando a gente lê uma equação química, aqueles numerozinhos ali são chamados números de mol. Deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar aqui. Beleza. Nossa. Beleza, galera? Então, eu só estou tentando ver aqui que tem alguém querendo entrar, mas eu não consegui aceitar, porque passou aqui. Bom, então, quando a gente faz essa leitura, a gente tem 2 mol de NaOH, 1 mol de H2SO4, 1 mol de Na2SO4, 2 mol de água. Então, esse valor aqui, ele representa uma massa. Esse valor também representa uma massa. Esse valor representa uma massa. E esse valor representa uma massa. Qual é a massa que ele representa? Ele representa a massa que a substância tem, né, que é a chamada massa molecular, que a gente calcula como sendo a soma das massas dos elementos que estão formando essa estrutura, essa molécula. Então, a água é formada pelo hidrogênio, que tem massa 1, e por oxigênio, que tem massa 16 unidades de massa atômica. Como tem 2 hidrogênios, a gente vai multiplicar por 2, 16 vai dar 18. Ou seja, a cada 1 mol de água existem 18 gramas. Isso é o que nós chamamos de massa molar. 18 gramas por mol. Então, isso tudo tem que ser trabalhado antes da gente entrar em estequiometria. Então, tudo isso vai ser trabalhado antes. Então, a ideia é justamente essa: você ter uma sequência de trabalho, você vai ter lá grandezas químicas. Deixa eu só ver quem está pedindo para entrar aqui de novo. Estou conseguindo aceitar aqui. Agora foi. Pronto. Então, você vai ter uma sequência de conteúdo que é importantíssimo para você chegar em estequiometria e você ter todo o arcabouço teórico para você trabalhar a estequiometria. Então, você não pode chegar num dia, eu vou fazer um exercício de estequiometria. Mas se você não passou, né, por esses assuntos aqui que eu vou mostrar aqui para você, ó, então a gente vai estar em estequiometria, ó, aqui estequiometria. Mas você ainda não viu cálculos, leis ponderais. Então, se você não viu nada disso aqui, chegar direto em estequiometria vai travar. Ou se você passou por aquilo muito rápido, não teve uma aula estruturada para isso, você vai travar em estequiometria. Então, muita gente trava em estequiometria, não é só porque estequiometria é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Tá? Em nenhum momento eu vou chegar e cometer essa loucura de dizer estequiometria é mole, é facinho. Não, não é. Não é, porque justamente depende de vários assuntos. E além, né, a gente precisa saber interpretar o que o cara está pedindo, o que a gente está procurando ali. Porque a estequiometria ela serve para quê? Para a gente calcular previsões. Eu quero saber quanto de produto pode ser formado. Eu quero saber quanto de reagente é necessário para formar X de produto. Isso é que a estequiometria trabalha. Entendeu? Então, se você não consolidou ali, não construiu um alicerce como uma casa, não construiu bem um alicerce, ela desmorona. É a mesma coisa que eu te mostrei em reação orgânica. Ó, eu não inventei os 2 assuntos, vocês que escolheram lá no formulário. E eu falei, pô, vai ser uma boa, porque eu vou mostrar para vocês que são 2 assuntos que sem base você não anda. Vários outros assuntos da química também permeiam por isso.
Então, se você não tem base, não adianta, você não consegue andar. Então, você precisa de um curso estruturado que você vai ter lá todas as aulas certinho, né? Trabalhando o conteúdo e esse conteúdo toda hora aparecendo para você. Ah, você não vai esquecer nome de compostos orgânicos. Você não vai esquecer nome de funções inorgânicas, porque você está trabalhando direto isso. Você vai trabalhar todas as vezes que você tiver um assunto, vai ter um outro repetindo. E aquilo ali você vai sempre, né, formando, né, aquele alicerce que eu falei. E aí a sua casa não vai desmoronar. Não vai chegar nenhum lobo mau, vai assoprar e a sua casa vai cair. Não vai, a casa não vai cair. Então você vai destravar a química justamente porque você vai ter o melhor do conteúdo, né, trabalhado dentro de questões. E aí você vai ver que o método funciona e funciona muito. Beleza? Então a gente voltando aqui na nossa questãozinha de estequiometria. Então, aqui ela aqui, essa questãozinha aqui, ó, tá? Essa questão de estequiometria aqui. Então, essa questão de estequiometria você precisa da base. Então, como é que o LF trabalha estequiometria no método? Obviamente, resolvendo questões discursivas e depois a gente vai trabalhando em outras questões, mas o método que o LF criou para trabalhar estequiometria, primeiro, você tem que passar por um passo a passo, ou passar por um passo a passo, você tem que ir uma sequência cronológica de eventos. Primeiro, escrever a equação química e depois balancear. Geralmente, isso aqui já vem nas provas, tá? Nas questões. Muitas questões já traz a questão, ou a equação equilibrada balanceada, mas sempre confira, tá? Escrever a relação em mols das espécies protagonistas do problema. A gente vai passar por cada etapa dessa na resolução. Depois você vai converter o mol para massa ou o mol para volume, dependendo do que é exigido no problema. E por último, você vai resolver uma regra de 3. Então, esses 5 passos são fundamentais, tá? Como eu falei para você, para resolver problemas de estequiometria, você tem que ter a base. E a base está justamente aqui, ó, na conversão de unidade, que são as grandezas químicas. Sem trabalhar bem grandezas, não dá para andar em estequiometria. Tá bom? Então, o probleminha é esse aqui. Eu vou dar uma aumentada aqui. Ó. Além de tudo, esse problema, ele vai ser um problema que ele vai passar por um caso especial de estequiometria. Então, vamos supor que a gente já esteja em caso avançado, ou seja, já a gente tem rendimento. E uma outra coisa que é importantíssima, tá vendo? Eu estou em estequiometria, mas olha o que eu vou trabalhar. Nomenclatura de compostos inorgânicos. Então eu disse para você, o método ele sempre vai ser o quê? Te mostrando o conteúdo o tempo todo, tá? O conteúdo vai ser sempre trabalhado. Bom, essa questão aqui é o seguinte. Então ele pede para você calcular em gramas a massa de clorato de potássio. Quando você olha para essa reação de baixo, você tem 2 sais de cloro com potássio, mas ele quer o clorato. Então, aí você já vai pegar o gancho do método do LF para nomenclatura, que é sensacional. Nomenclatura de compostos inorgânicos com LF é top. Então você vai ver que quando um sal, esses 2 caras aqui, esse aqui citado, e esses 2 aqui são sais, quando o sal termina em ato, ele tem oxigênio. E aí, o sal que tem cloro e potássio com oxigênio é esse aqui. Logo, a minha estequiometria está falando justamente desse produto aqui, tá? E ele fala o seguinte, né? Ele diz assim, ó, a massa de óxido manganês consumida no processo. Então, ele quer relacionar o clorato de potássio com o óxido manganês. Mas aí nós temos um problema. Essa questão aqui envolve reações sucessivas. E a gente não pode dizer que aqui a relação é 1 para 1 aqui. Por que não, LF? Porque não podemos, uma vez que essa reação ela tem 2 etapas. Então, numa reação, num problema de estequiometria com reação de 2 etapas, você tem que achar a equação global. E como é que a gente acha a equação global, LF? Você vai procurar, na primeira reação, o cara que é produto, e na segunda reação ele é reagente, e é o cloro. Porém, o cloro aqui tem 3 mols, ó, o cloro aqui está com 3 mols, e aqui ele está com 1 só. Então, o que a gente tem que fazer com a primeira equação?
multiplicar por 3. Então, a gente vai pegar essa equação toda aqui de cima e multiplicar por 3. Logo, a gente vai ficar com 3 de óxido de manganês, mais 12 de HCl, formando 3 de cloreto de manganês, mais 6 de água, mais 3 de cloro. Aí esse cloro aqui que vai ficar, né, esse 3 de cloro aqui, eu vou poder cortar com esse 3 de cloro aqui. Agora, a relação estequiométrica entre o óxido de manganês e o clorato mudou. É 3 para 1, porque essa aqui eu não vou precisar multiplicar. Então, olha só, lembra lá do passo a passo que o LF falou? Ó, a gente achou a equação e balanceou a equação. Agora a gente vai fazer o quê? Escrever a relação em mols entre as espécies do problema. Então, quem são as espécies do problema? O óxido manganês, 3 mols de óxido manganês, está para 1 mol de perclorato de potássio. Então, 3 mols está para 1 mol. Então, a gente já fez essa agora transformação, né? Já extraiu essa relação. Agora, o que a questão pede para a gente? Ele pede a massa de óxido manganês, ele quer a massa. E o que ele me deu? Ele me deu a massa de perclorato. Então, isso aqui eu vou converter para massa, usando o conceito de massa molar. Isso aqui eu vou converter para massa, usando o conceito de massa molar. Então, eu vou ter aqui que 3 mols, porque eu tenho 3 mols de óxido manganês, eu vou achar a massa molar dele como? Eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio 16, multiplico por 2, 32. Com mais 55 do manganês, vai dar 7, 8. Então, 3 vezes 87 gramas. Belezinha? Só que tem o seguinte, essa reação aqui, eu coloquei essa relação como se ela tivesse 100% de rendimento. Mas ela não tem 100% de rendimento. Ela tem o quê? 80%. Como você sabe disso, LF? Ele falou aqui, ó. Então, se para 100%, 3 mol forma 1 mol, para 80%, 3 mol vai formar o quê? 0,8. Porque 0,8 equivale a 80% de 1 mol. Ó. 1 mol vale 100%, x mol vale 80%. Quanto é que vai ser x? 0,8. Então, eu já transformo. Olha como é que é o método do LF para trabalhar com reação com rendimento. Eu já transformo o mol, eu já trago o rendimento para o mol. Então, ao invés de trabalhar com 1 mol, depois eu trabalhar o rendimento, fazer uma outra conta, não tem necessidade. Então, eu já trago para cá. Então, eu multiplico agora pela massa molar do nosso amigo perclorato de sódio. Então, perclorato de sódio, o potássio é 19, o oxigênio 16 vai dar mais 48 e o cloro 35,5. Então, a gente vai fazer toda essa sominha aqui, ó. Vamos pegar aqui um outro lugar. Eu vou pegar o 39 do cloro, ou do potássio, então o nosso cara é esse aqui, ó. Mais 48 de 3 vezes o oxigênio, tem alguém pedindo para entrar aqui. Tá aqui para quem está pedindo. Essa aí. Opa. Então tem 48 aqui. Vai dar 7. 3 mais 3. 4 mais 3, 7. Com 8, 1 mais o que foi 8. E mais o 35,5 do cloro. Então vai dar 5, 12, 11, 12. 122,5. Então tem aqui, ó, 8 vezes 122,5 gramas. Agora, na linha de baixo, o que a gente faz? A gente, na sequência, a gente coloca aqui, ó, aplicar a lei das proporções com os dados do problema. Então, a gente vem aqui e coloca a massa de perclorato. Tem alguém querendo entrar aqui, eu não estou conseguindo aceitar. Aqui. Não consegui aceitar que ele está chamando aqui.
Bom, aí a gente vai colocar aqui agora a massa do nosso amigo perclorato, 24,5 gramas, que foi a massa que ele deu. E aqui a gente vai achar a massa do óxido de manganês. Agora, graças à lei de Proust, a gente consegue fazer a regra de 3. Por quê? O que diz a lei de Proust, que é uma lei ponderal? A massa que você tem de um reagente formando uma determinada massa de produto, ela vai respeitar sempre a mesma proporção. Então, a gente vai ter sempre essa proporção aqui, ó, que é 3,87, 3 vezes 87 para esse valor, ela vai ser mantida. Então, quando a gente multiplica e faz a regra de 3, a gente acha que, eu já trouxe para vocês, esse valor vai dar 65,25 gramas de óxido de manganês. Então, resolvendo essa regrinha de 3. Então, a gente achou a equação global, perdão. Após a equação global, deixa eu deixar mais limpinho aqui. Após a equação global, a gente faz a relação estequiométrica entre as espécies citadas no texto, perclorato e óxido de manganês, e a gente faz a nossa querida regrinha de 3. Beleza? Então, depois vocês vão ver que aqui, ó, a questão do Enem, igualzinha. Equação em 2 etapas. Vai ter rendimento, ó. Tem pureza, nesse aqui tem até pureza, e tem rendimento. Então, depois a gente trabalharia essa questão de uma forma, mais uma vez, para consolidar o conhecimento. Beleza? Então, galera, vamos aqui aos presentinhos que eu falei para vocês. Então, eu vou jogar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou jogar o primeiro presente lá para vocês. E primeiro presente para a galera que continua até o final. Eu vou jogar aqui no nosso chat também, né? Tá? Se fosse 80% de pureza, você tira lá no reagente, Carlos Eduardo. A pureza você tira na massa do reagente. E o rendimento você tira na quantidade do produto. Entendeu, Carlos? Se fosse a pureza, você tiraria lá. Então, eu vou botar aqui para vocês, ó. Lá no nosso grupo, vou lá no grupo do WhatsApp. Tá? Tô indo lá agora, no grupo do WhatsApp. Vou abrir ele aqui. E jogar lá o primeiro presente para vocês da aula de hoje. Para quem ficou até agora lá no grupo. Então, vai ganhar um presentinho. Tá demorando a abrir aqui meu WhatsApp. Então, eu mostrei para vocês, galera, que o método do LF, ele ajuda você, porque você tem dificuldade em reação orgânica, tem dificuldade em estequiometria, porque a parte que vem antes, ela tem que ser bem trabalhada, e ela vai ser bem trabalhada, ela será sempre bem trabalhada, tá? Então, vou jogar lá no nosso grupo, tá aqui. Nosso grupo, o primeiro presente. Aqui o primeiro presentinho, deixa eu ver se ele foi o link. Aqui não foi o link, ele copiou como imagem. Queria como imagem, eu quero o link. Bom, deixa eu botar ele aqui de novo. Agora foi. Lá no nosso grupo, mandei o link, tá? Quem for lá vai ver. E eu vou botar aqui também no nosso chat. Vou botar aqui no nosso chat. Ver se ele vai. Foi também aqui no nosso chat. Então vocês podem abrir aí, vocês vão ver o que é. É um material preparado pelo LF, material de primeira, show de bola para vocês para vocês observarem, né, que o trabalho vai ser um trabalho, né, que a gente está tentando oferecer aqui, vai oferecer para vocês, é um trabalho que vai dar caldo, com certeza, você vai destravar química. E o segundo presente é o seguinte, galera, eu vou te dar, claro, se você quiser realmente, né, fazer parte desse grupo seleto, né, de aulas de 4 horas e meia por semana com LF, né, 3 vezes na semana, durante 20 semanas, então, 3 vezes na semana durante 20 semanas, então isso vai dar aqui uns 5 meses mais ou menos, então você vai ter 5 sábados ainda. Enfim, se você tiver realmente com todos esses entregáveis, né, isso aí daria, fazendo uma conta, galera, isso aí daria um valor aproximadamente de R$ 1.900, aproximadamente, um curso desse.
Mas a LF está oferecendo para você esse curso por R$ 887, ou 12 vezes de 89,06. 12 vezes, tendo acesso por um ano, né? Um acesso por 12 meses. As aulas vão ficar gravadas, vocês vão acompanhando o andamento do curso, vai ter todo o material. Então, para quem quiser, eu vou jogar o link aqui também e o link lá no grupo, tá? Para quem quiser fazer parte desse seleto grupo de aula com LF durante esses meses, tá? Eu vou colocar aqui e colocar lá no nosso grupo também do WhatsApp. Então, deixa eu botar aqui, ó. Segundo presente. Aqui. Então, tá aí, já mandei lá no nosso grupo e mandei aqui para vocês também, para acessarem, né, a plataforma lá onde a gente vai ter os 3 módulos e os 3 módulos sendo trabalhados um em cada dia da semana, né? O módulo 1 na segunda-feira, 8 horas da noite. Eu vou voltar aqui para vocês verem de novo, né? Esse slidezinho que eu mostrei. Então aqui a gente tem o módulo 1, que é inorgânica, de 8 às 9h30. O módulo 2, que é a química orgânica, quarta-feira. E o módulo 3, que é a química inorgânica, que seria na sexta, físico-química, perdão, que seria na sexta, de 7 às 8h30. Beleza, galera? Então, isso aí que LF mostrou para você, o método, tá? O método LF, que é um método que vai dar certo, vai te destravar, vai fazer você alcançar lá o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo? É ter sucesso na carreira. Então, vou mostrar aqui de novo aquele slide. E esse sucesso passa pela sua vaga na universidade. E o caminho com o LF, ele está mais próximo. Então, está aqui, ó, o caminho com o LF, com certeza vai ser um caminho mais próximo do que lá aquele caminho lá longe, ó. A vaga está aqui. Não significa que você não vai alcançar, óbvio, não tem essa pretensão de dizer que eu sou o mago, o mestre, que vai fazer você, né, mudar totalmente o seu ensino de química, mas é o objetivo que você tenha um grande sucesso nas provas de química, tanto no Enem quanto em qualquer outro vestibular. Beleza, galera? Então é isso, obrigado aí pela presença, quem ficou até o final. Então, peguem o seu presentinho aí, que é um e-book de propriedades, né, da matéria, com vários exercícios de várias universidades diferentes. E também, quem quiser, né, fazer parte desse grupo, tá lá o curso do LF, tá o link para vocês acessarem. Belezinha? Muito obrigado aí para todos. Valeu, Fernando, obrigado pela presença. Então, até a próxima, mais um aulão. Depois a gente vai marcar vários aulões aí para vocês. Valeu, Carlos Eduardo. Um abraço. Fui.